Fala pessoal, bom, depois de 4 sábados, de 4 aulas, resolvi fazer essa aula de feedback para tentar passar para vocês algumas situações que estão ocorrendo, recapitular aí os erros mais comuns, como é que vocês estão, como é que está o progresso na disciplina e também falar sobre os próximos passos, tá? Principalmente sobre a questão que vai ocorrer na turma, de divisão e como vai ser a prova, tá? A primeira verificação. Bom, eu preparei também os slides aqui que eu vou colocar no Ava, como material complementar, mas pelo vídeo vocês conseguem acompanhar numa boa, tá? Bom, pessoal, o primeiro informe importante é que a turma ela estava gigante, estava com 69 alunos e aí eu consegui um professor para a gente ficar com 2 turmas. Então, eu vou ficar com a turma LC1, e o professor André Aziz vai ficar com a turma LC2. Então, assim, para vocês entenderem, aparentemente a divisão ela foi alfabética, certo? Então, 35 alunos por ordem alfabética ficaram numa turma e os outros 34 ficaram em outra turma, tá? Então é importante vocês conferirem se o nome de vocês está na lista que eu vou mostrar aqui, que é da minha turma, tá? Então eu puxei a lista do SIGA, dos 34 alunos que ficaram na minha turma, e aí eu vou mostrar aí para vocês. Quem não ficou na minha turma, mas já tinha submetido exercício no AVA, já tinha feito alguma coisa, eu vou passar para André, Eu fiz a correção dos 3 últimos exercícios, eu só não fiz do sábado, porque ainda está no prazo, mas aí eu vou passar para André sobre o progresso de quem ficou na turma dele, tá? O que eu combinei de antemão foi tentar manter a parte básica, para não ter muita mudança, tá? A linguagem de programação, algumas coisas vão ser mantidas, tá? E aí ele vai ter autonomia para mexer em algumas coisas com relação à rotina, tá? Mas a linguagem e outras coisas aí a gente vai tentar manter para não ter nenhum prejuízo para vocês, tá? Bom, então, só para vocês terem uma ideia, pela listagem aqui, o primeiro aluno que está na minha turma é o Jonathan José de Moura Oliveira, certo? E aí seria a letra J, mas teve a letra J que ficou na turma do Aziz, tá? E aí daí até o final, em ordem alfabética. Bom, outra situação que vem acontecendo é sobre o formato de submissão das respostas no AVA, tá? Como o AVA ele não é uma plataforma específica para programação, a gente tem que negociar essa questão de como é a submissão. Eu já tinha avisado desde a primeira aula presencial, e aí toda correção de lista que eu faço, quando eu dou a nota, eu coloco nos comentários, no feedback sobre isso, porque a sugestão é que seja enviado direto ao arquivo.java ou um arquivo texto, que você coloque o código-fonte dentro desse arquivo texto. Tem muita gente que está zipando todo o projeto do Eclipse e mandando, só que isso dificulta muito a correção, certo? Porque aí tem que descompactar tudo, tem que procurar onde está o arquivo-fonte, entender cada questão que é. E aí são muitos alunos. Então, assim, o problema mais grave não é nem só o trabalho, é que às vezes o aluno manda no formato que não é reconhecido. Então não sei se o sistema operacional foi usado, o compactador foi um pouco diferente, mas não é realmente questão de às vezes ficar inviável. Então já teve aluno que mandou ponto .rar, eu consegui descompactar, e outro aluno mandou, o arquivo veio corrompido. Então até para a segurança de vocês, não ser prejudicado na nota, mandem um arquivo em formato flat texto, certo? Porque no próprio AVA eu consigo visualizar e corrigir, tá? E aí assim, foram realmente vários alunos. Muitos já mandaram, eu acho que prestaram atenção na recomendação e mandaram corretamente, mas também teve muito aluno que está mandando em formatos diferentes, tá? Bom, e sobre o formato, o caso mais crítico foi de um aluno que mandou o ponto .class. Aí realmente é bem complicado, eu teria que decompilar e eu não vou fazer esse procedimento, certo? Então não mande o binário, certo? Sempre mande o arquivo de código-fonte. Bom, pessoal, vou comentar um pouquinho agora sobre o que eu tenho percebido de erro mais comum, certo? Bom, antes de eu falar desse assunto, eu queria abrir um parênteses sobre um feedback que eu recebi de um aluno, certo? Que os primeiros exercícios ele achou muito tranquilo, muito fácil, então foi um feedback que eu achei até bom, certo? Mas, assim, é interessante vocês não se sentirem desmotivados, porque, assim, essa disciplina é uma disciplina do segundo período. Mas como a gente teve a migração da grade, tem muitos alunos que já estão no final do curso, já pagaram praticamente toda a disciplina de programação.
E de fato, quando você vai subindo os níveis, né, quando você vai resolver um exercício bem básico de programação imperativa, o exercício vai aparentar estar bem fácil. Mas a gente tem que entender que a gente está com uma turma que tem alunos de diferentes níveis. Então, para vocês terem ideia, até o primeiro exercício, que foi um exercício bem simples, que foi só fazer a letra do seu nome se repetir. Teve aluno que errou essa questão, e assim, a gente não pode criticar porque realmente a gente está na fase de aprendizado. Então, quem está achando mais simples, mais fácil, eu entendo como se fosse um bônus, é o aluno que está mais na frente. E a forma que eu vou encontrar de atenuar isso, eu já vou falar daqui a pouco. Eu vou colocar as aulas já dos assuntos posteriores, tá, de repetição e os outros assuntos mais para frente, e os alunos que estiverem sentindo facilidade, eles vão ficar à vontade, vão poder resolver, e isso vai ser contabilizado já essas listas um pouco mais avançadas, tá? E outra situação, né, que vai de encontro a isso aí, essa questão do feedback que eu recebi, é que a partir dessa semana eu vou colocar desafios diários, aí com um grau de dificuldade maior, mas não é obrigatório fazer, certo? O que é que realmente seria obrigatório é o exercício, a lista do dia a dia, que está no nível que a gente espera da disciplina, que é do segundo período, tá? Bom, e aí voltando agora para os erros mais comuns, tá? Uma coisa que aconteceu muito, tá? A gente tá, vamos supor, o assunto atual é estrutura condicional ou entrada e saída básica. E aí eu coloco uma questão. Sempre vai acontecer de quando a gente aprende um recurso mais avançado, a gente tem a tendência a querer usar esse recurso, certo? Em detrimento de tentar analisar a forma mais simples de resolver. Então, às vezes, o aluno usou uma repetição quando não era necessário, e aí eu não tinha dado o assunto de repetição. Isso é complicado, não é uma questão mais de exigência assim, do professor de ter que cobrar, é uma questão de vocês, de certa forma, serem treinados em resolver a questão usando a quantidade de recurso mínima necessária. Por quê? Por questão de desempenho. Então, quando você usa uma repetição de forma desnecessária, mesmo que resolveu a questão, não foi resolvida da forma mais eficiente, porque você vai estar usando um recurso desnecessário, certo? É um recurso mais pesado, então imagine que você consegue, numa expressão única, teve uma questão interessante, foi a questão do EPI e do EPC, né, que era para o aluno achar uma expressão que a cada grupo de 100 funcionários tinha um custo associado com a proteção coletiva. E teve muito aluno que usou IF, até aluno que usou repetição, mas o aluno ele iria conseguir achar uma expressão matemática simples que só uma linha de atribuição ele ia resolver a questão. Então é interessante vocês treinarem, né? Sempre estar treinando essa situação de resolver com poucos recursos o que é pedido, porque a questão fica mais eficiente, tá? Outra situação que aconteceu é sobre a entrada e saída. Eu dei uma aula sobre entrada e saída básica, certo? No console, entrada e saída do texto. E aí qual é o problema de não utilizar esse recurso, certo? Às vezes o aluno aprendeu em outra disciplina entrada e saída em padrão de janela, tá? Abrir uma telinha para o usuário digitar um valor e prosseguir. O problema é que tem plataforma de maratona de programação, de avaliação online de código-fonte, que você vai poder mandar o seu código para o servidor compila, executa, coloca entradas de teste e vê se o resultado deu o esperado. Então, esse tipo de plataforma, ele funciona com a entrada e saída básica que eu expliquei em texto, porque aí ele consegue, no próprio console, capturar, né, a resposta, né, e aí verificar se o resultado bateu. Quando você usa a interface de janela, vai complicar, e aí, para esse tipo de plataforma, você não conseguiria utilizar, e aí fica despadronizado com relação ao resto da turma. Então, minha sugestão é que mesmo quem está ansioso, né, de utilizar o recurso, tenta usar da forma que foi solicitada para não ter problema, tá? Bom, e com relação a problemas recorrentes de programação, até pelo fato da turma, como eu citei, já está um pouco mais avançada, muito aluno que já estão no meio do curso está pagando, né, por questão da migração, eu não encontrei muitos problemas graves. Os que eu encontrei, e como foram particulares de alguns alunos que estão com mais dificuldade, eu coloquei no feedback da correção. Mas uma situação que ocorreu com recorrência foi o entendimento do if-else, né? Acho que pelo menos em torno de 10 alunos cometeram esse erro,
que é você faz o if fazendo um teste lógico e o else ele já é a negação desse teste lógico. Então você não precisa no else fazer o teste novamente do inverso do que foi testado no if, né? Então não fica errado, o programa vai funcionar, só que fica ineficiente, porque o teste ele já foi feito, tá? Então foram vários alunos que fizeram dessa forma, e aí é interessante olharem o feedback que eu estou colocando sempre, eu dou a nota e digo o que é que ficou errado, é se vocês prestarem atenção para não cometerem novamente o erro, tá? Bom, e as outras coisas que foram mais específicas, não foram vários alunos, foi 1, 2, 3 alunos, eu coloquei lá no AVA, aí vocês é interessante estar sempre lendo os comentários para tentar melhorar, tá? Bom pessoal, outra novidade é que eu vou passar a colocar material de aulas futuras para o aluno que está se sentindo mais à vontade com o assunto atual, está achando de dificuldade a quem ele fazer esse exercício no intuito de se sentir mais desafiado, tá? Então isso é uma novidade, só que isso não isenta o aluno de fazer o exercício da aula corrente, da aula atual, tá? Então na prática ele só está recebendo mais prazo para fazer as aulas, tá? Bom pessoal, para não perder o fio da meada, eu vou fazer uma sugestão de quais seriam os alunos, que seriam os alunos mais interessantes de estarem adiantando o assunto, para vocês não se prejudicarem e não se perderem, né? Então eu estou pensando em fazer um esquema parecido com o do Lightboard, quem já brincou, da gente ir desbloqueando os níveis. Então, quem se destacou muito nos últimos exercícios, realmente fez tudo bem tranquilo, aí ele vai para o nível 2. Nesse nível 2 tem duas novidades. Uma é essa que eu já falei, ele vai poder fazer esses exercícios mais adiantados, que são de aulas futuras, tá? Então hoje seria o equivalente ele já fazer os exercícios de repetição. E a segunda novidade é que eu vou passar a colocar desafios diários. E aí os alunos que estão no nível 2, que eu vou mostrar, eles estão habilitados a participar dos desafios diários. O que são os desafios diários? Não são desafios que vão ser colocados necessariamente todos os dias, mas vão ser desafios que, quando forem postados no AVA, o aluno ele vai ter 24 horas para responder. Então, esses do sábado, que normalmente é equivalente à aula, vocês perceberam, eu estou dando alguns dias, né, para o aluno resolver submeter. Inclusive, quem está respondendo depois do prazo, eu estou aceitando, só que penalizando a nota. Aí eu estou escrevendo lá no comentário. O desafio diário, ele vai ser submetido no AVA. E aí, qual é a ideia? Ele é opcional, certo? Ninguém precisa fazer para conseguir passar na disciplina. Mas o desafio diário, a primeira pessoa que submeter ele vai ser expirado automaticamente, e aí eu vou colocar outro desafio depois, tá? Então ele é uma coisa bem diferenciada, certo? Tem um nível de dificuldade maior, e aí o intuito é realmente desafiar o aluno, tá? Bom, e qual é a vantagem de fazer esse desafio diário, tá? Como o nível de dificuldade do desafio é bem acima do que a gente está praticando nas aulas, a minha proposta é que quem consiga fazer o desafio diário, a gente faça a equivalência com a primeira VA. Como a nossa disciplina é totalmente à distância, na semana da VA eu vou marcar alguns horários para vocês poderem me encontrar e a gente fazer uma prova no computador, tá? Isso aí já estava previsto desde a primeira aula, falei para vocês. Mas aí, como a gente tem a disciplina à distância, a gente tem essa liberdade. E aí eu vou me utilizar dos desafios diários para conseguir avaliar vocês. Então, recapitulando, essa semana eu vou colocar esses desafios, aí vocês fiquem atentos no AVA. Aparecer um desafio, quiser tentar resolver, resolve, submete, tá? E aí o primeiro aluno submeter, eu vou fazer a correção e colocar o equivalente, como seria a primeira verificação da aprendizagem, a nota dele. Se por acaso vários alunos submeterem, tá? Os demais, segundo, terceiro, eu vou corrigir como exercício. Eu não vou corrigir como equivalente à verificação da aprendizagem, tá? Então vai ser um teste, vamos ver se funciona, tá? Como a gente está com uma turma diferenciada, todo mundo ninguém é calouro, eu acho que dá para a gente fazer esse teste e se funcionar, se der certo, a gente repete na segunda VA, tá? E aí vai ser realmente um teste. Bom pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu estava com essa preocupação de passar esse informativo do desmembramento da turma, que é uma coisa importante, vai mexer com a rotina. E aí eu achei melhor gravar o vídeo do que colocar lá só no fórum, porque muita gente não vê o fórum. Eu sempre coloco para enviar por e-mail,
mas eu consigo monitorar e eu vejo que muita gente não vê quando ocorre esse tipo de aviso. E aí o meu pedido é, se quem assistiu o vídeo, fala para os colegas, né, que tem um vídeo lá, vou colocar no YouTube, e fala para os colegas assistirem, tá? Porque isso realmente vai mudar a rotina, tá? Pessoal, obrigado aí, até a próxima.